Fala pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos esta quinta-feira, dia 13 de abril, com a Liga Europa, onde temos a quarta de finais com a equipe do Genk da Bélgica enfrentando a equipe do West Ham da Inglaterra. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Genk, ela venceu 4 e empatou 1. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do West Ham, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Melhor opção para essa conferência da Liga Europa, de uma dupla chance. Empate fora. Liga Europa, temos a equipe do Feyenoord da Holanda enfrentando a equipe do Roma da Itália. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Feyenoord, ela venceu 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Roma, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Essas equipes se confrontaram por 3 vezes, tendo um empate e 2 vitórias para a equipe da Roma. Melhor opção para essa Liga Europa, partida acima de 1,5. Conferência da Liga Europa, quarta de finais, temos a equipe do Anderlecht da Bélgica enfrentando a equipe do AZ da Holanda. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Anderlecht, venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do AZ, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Essas equipes já se confrontaram por 4 vezes, tendo um empate e 3 vitórias para a equipe do AZ. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Conferência da Liga Europa, temos a equipe do Basel da Suíça enfrentando a equipe do Nice da França. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Basel, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nice, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Melhor opção para essa conferência da Liga Europa, uma dupla chance. Nice com empate. Conferência da Liga Europa, temos a equipe do leste da Polônia enfrentando a equipe da Fiorentina da Itália. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do leste, empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Fiorentina, empatou 1 e venceu 4. Atualmente, essas equipes se confrontaram por 2 vezes, tendo uma vitória para a equipe do leste e uma vitória para a equipe da Fiorentina. Melhor opção para essa conferência da Liga Europa, fora. Fiorentina para vencer. Liga Europa, quarta de finais, temos a equipe da Juventus da Itália enfrentando a equipe do Sport de Portugal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting, venceu 4 e empatou 1. Essas equipes já se confrontaram por 3 vezes, tendo uma vitória para a equipe da Juventus, um empate e uma vitória para a equipe do Sport. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Liga Europa, quarta de finais, temos a equipe do Bayer Leverkusen da Alemanha enfrentando a equipe do Juloense da Bélgica. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayer Leverkusen, ela venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Juloense, empatou 1 e venceu 4. Melhor opção para essa Liga Europa, casa, Bayer Leverkusen para vencer. Liga Europa, quarta de finais, temos a equipe do Manchester United da Inglaterra enfrentando a equipe do Sevilha da Espanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, venceu 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sevilha, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Atualmente essas equipes se confrontaram por 4 vezes, tendo um empate e 3 vitórias para a equipe do Sevilha. Melhor opção para essa Liga Europa, casa, Manchester United para vencer. Copa do Brasil, temos a equipe do Náutico enfrentando a equipe do Cruzeiro.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Náutico, perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cruzeiro, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. Atualmente essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Cruzeiro. Melhor opção para essa Copa do Brasil: fora, Cruzeiro para vencer. Copa do Brasil, temos a equipe do ABC enfrentando a equipe do Grêmio. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do ABC, perdeu 1 e venceu 4. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Grêmio, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Melhor opção para essa Copa do Brasil: fora, Grêmio para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Maringá vs Flamengo, fora, Flamengo para vencer. ABC vs Grêmio, fora, Grêmio para vencer. Náutico vs Cruzeiro, fora, Cruzeiro para vencer. Juventus vs Sporting, partida acima de 1,5. Feyenoord vs Roma, partida acima de 1,5. Manchester United vs Sevilha, casa, Manchester United para vencer. Bayer Leverkusen vs Giloense, casa, Bayer Leverkusen para vencer. Basel vs Nice, dupla chance, Nice com empate. Anderlecht vs AZ, AZ com empate. Genk vs West Ham, West Ham com empate. Lecce vs Fiorentina, fora, Fiorentina para vencer.